Olá, alunos! Estamos aqui para mais uma aula da nossa disciplina de Economia Monetária e Financeira, aí nesse período remoto aí por conta da pandemia, né? Então hoje, a parte 3 aí da nossa aula de demanda por moeda, tá? A gente vai utilizar ainda aí o capítulo 2 do livro de Economia Monetária do Lopes e Rossetti, e hoje a gente vai falar sobre o modelo de Baumol, né? Sobre demanda por moeda. Bom, em contraposição à visão keynesiana, então Baumol propõe aí, então propôs que até mesmo a demanda para fins transacionais também sofre a influência da taxa de juros, né? Então, o que eu acho assim? Baumol pegou lá, fez uma leitura do Keynes, e pegou exatamente aquela parte ali que eu falo ali na aula 2 ali sobre o modelo de demanda por moeda lá no Keynes, que eu disse o seguinte, né? O Keynes dizia assim, até mesmo em momentos de incerteza, né? A parte que é destinada, a demanda por moeda destinada ao consumo, para o consumo, pode cair para que os agentes retenham mais moeda na sua forma líquida, devido à incerteza com relação ao futuro, né? Então, os agentes se precaveem e retêm moeda, entesouram moeda com uma precaução, uma questão de segurança, já que a gente estaria no momento, por exemplo, um momento de crise, um momento de muita incerteza com relação ao que vai acontecer no futuro. E aí, só que, claro, como eu disse, o Keynes dá toda a ênfase à questão especulativa da moeda, e realmente isso viria a ser uma das grandes influências na dinâmica capitalista atual, ok? Então o Baumol pega esse ponto e diz o seguinte, mas também essa demanda por moeda especulativa, ela pode vir a influenciar essa parte da demanda por moeda para consumo, para transações. Por quê? Porque dependendo do nível ali da taxa de juros ou do preço dos títulos, eu posso, a sociedade, de um modo geral, pode achar tão vantajoso ter moeda e aplicar moeda em títulos, comprar títulos, que pode até mesmo vir a querer a minimizar ali as suas transações em termos de consumo, para poder oferir maior rendimento, maior rentabilidade ao longo aí do mês ou mesmo ao longo do ano, dos anos, né? Ok, gente? Então, acho que na minha leitura eu faço essa leitura aí com relação ao Baumol. Acho que ele pegou esse ponto, então ele vai dizer aqui, então os agentes procuram, na verdade, maximizar esse estoque, né, de moeda, né, de forma a ter a segurança de cobrir necessidades mínimas, claro, de transação, ao mesmo tempo que minimizam a sua ociosidade, ok? Então, aí ele já vai partir mais para o lado de que realmente a questão do entesouramento, mesmo em momentos de maior incerteza, eles não são tão racionais assim. Então, na verdade, aí ele já não aceita essa hipótese keynesiana, ok? Então aí ele já começa a demonstrar um pouco mais a sua abordagem um pouco mais clássica, ok? Então assim, entesourar não é uma coisa racional, é ociosidade, é manter a moeda na sua forma ociosa, e aí, então na verdade a questão de você aplicar, e aí o desenvolvimento do mercado monetário e financeiro ao longo dos anos, teria criado aí produtos capazes de quê? De fazer com que as pessoas perdessem esse medo com relação ao futuro e pudessem aí então aplicar em títulos seguros, rentáveis ao longo do tempo, né? Aí ele diz aí, pois a manutenção do estoque de moeda envolve um custo de oportunidade, não é isso? Em termos de juros, ok? Então, assim, realmente, assim, afirmando essa questão de que por mais que o Keynes tenha falado lá dessa questão da incerteza,
você manter isso não seria nada racional, pois o custo de oportunidade em termos de juros estaria muito alto, ok? Bom, em síntese, quando a gente prefere a liquidez da moeda, ele estará diminuindo o ganho dos juros. Então, se ele tesoura, vai, claro, né? Não vai estar ganhando juros. Entretanto, quando ele prefere a compra de títulos, ele estará diminuindo o volume de recursos que podem ser destinados a transações correntes e inesperadas, ok? Então, tanto em tesouramento quanto aquilo que efetivamente será consumido ali no presente. Então, aqui mais uma vez ele volta e diz, mas há esse trade-off, tá? Então aqui ele põe um trade-off, né? Então, na verdade, se você aplica muito no mercado financeiro, menos moeda você tem para o seu próprio consumo e para o entesouramento, para a sua segurança, e vice-versa. Então, a grande questão dele mesmo passa a ser, então, de que a gente pode vir até a tirar dinheiro do seu consumo, postergar algum consumo, para que ele aproveite ali uma aplicação financeira rentável, que no futuro vai lhe trazer benefícios, né? Então, é a questão que a gente discute atualmente, nos economistas que trabalham mais com a questão da educação financeira, né? Então, você racionalizar o seu consumo, você, em vez vamos dizer assim, você quer deixar de andar a pé, né? Isso. Então, em vez de você no presente comprar um carro mais simples, por que não você aplicar esse dinheiro e no futuro andar a pé aí mais alguns anos, continuar andando a pé mais alguns anos, mas no futuro você ter condições de comprar um carro um pouco melhor, né? Alguma coisa assim, não é isso? Porque comprar um imóvel num bairro mais afastado do centro da cidade, se você pode guardar o seu dinheiro por alguns anos e comprar um bairro mais próximo do centro da cidade, por exemplo, né? Então são esses raciocínios, né? É um pouco desse raciocínio aí que está em torno aí do pensamento do bom ou mal, né? Então a questão de ver como positivo, como uma questão positiva, a questão de se guardar dinheiro, de comprar títulos e poder ter, apesar de você estar abrindo mão do comando do seu dinheiro no presente, do consumo no presente, você está possibilitando um ganho melhor de vida no futuro. Obviamente, desde que você sofra mais alguns anos, enfim, sofra mais alguns anos para poder chegar, enfim, ao paraíso, né? Bom, aí ele põe um exemplo, né? Então, suponha que uma taxa corrente de juros de 3%. Aqui o livro põe em termos de mês, né? Mas como eu falei lá na aula da teoria clássica, né, gente? Voltem lá, na aula lá da teoria clássica. Como eu falei, isso não existe em aplicações, com algumas exceções, como o mercado acionário, se você der muita sorte. Mas não existe aplicações que rendem dentro de um mês um valor muito alto, né? Existem aplicações diárias, enfim, mas que rendem muito pouco, né? Não chega nem isso aqui, que isso aqui para mercado já seria um rendimento muito bom, tá? Enfim, mas vamos botar aqui em termos de ano, tá? Em termos de ano, o livro está tratando em mês aqui. Vamos botar em vez de dias, vamos botar em termos de meses, né? A gente ter um raciocínio aí mais adequado com a realidade, né? Então, eu suponho a taxa corrente de 3% aí ao mês, então vou botar aqui ao mês. Isso aí já estava, né? Ao longo do mês, né? Eu vou ter que ao mês, no mês, né? Por fim, suponha que o agente possa prever com segurança as suas transações e distribuí-las igualmente ao longo do mês. Ele também pode estimar os custos de transações com títulos, tá?
Então, inicialmente, vamos supor que o agente divide a sua renda em 2 lotes, né? Então, ele ganha 100 mil. O exemplo está aqui que ele ganha 100 mil reais, tá? Um empresário, né? Ganha 100 mil reais, e ele pega 50 mil, ele imediatamente consome no mês um. Então, vamos pensar aqui em mês um. E os outros 50 mil ele aplica para ganhar esses 3% aí no mês, né? O raciocínio aqui é de que... Bom, eu vou seguir o raciocínio do livro, senão vocês vão se confundir. Então, vamos lá. Do primeiro dia ele saca os 50 mil e fica com 50 mil rendendo lá ao longo do mês, em algum título. Então, vamos seguir o raciocínio do livro, imaginar que existe um título aí, que vai render ao longo do mês, aí, enfim, né? A poupança rende 0,5% quando muito, né? Mas, enfim, aqui renda esses 3%. Então, quanto que ele ganharia? Então, a grande questão aqui do bom-mal é calcular a renda operacional do título. Então, esse ROT aqui é renda operacional do título. Então, ele pegou 100 mil, dividiu por 2, tá? Os 3% que rende ao longo de 30 dias tem que ser dividido por 2, porque, na verdade, ele vai deixar só esses 50 mil até o 15º dia do mês. Lá no 15º dia do mês ele vai sacar para gastar esse resto do dinheiro. Então, na verdade, esses 50 mil rendeu 1,5%, que vai dar um ganho aí para ele de 750 reais. Então, a raciocínio do bom-mal é esse dinheiro todo ele vai ser consumido, só que ele pega, gasta 50 mil, né, pessoa, né, os padrões brasileiros aí, que a gente vive num país com uma distribuição péssima de renda, né? Então, uma pessoa que dentro dos padrões brasileiros a gente pode dizer que é bem de vida, né? Gastou 50 mil ali no mês, né? Beleza, né? Sobrou 50 mil, ele deixa aplicado por 15 dias, vai render então por 15 dias a metade de 3%, que é 1,5%, depois ele gasta os outros 50 mil. Então ele gasta efetivamente os 100 mil. Então isso que o bom-mal quer trabalhar. Mesmo aquilo. Então, isso aqui é só o que ele tinha direcionado para transação, para consumo. Tá? Fora o resto que não aparece aqui no exemplo, que é o que ele já poupa efetivamente a longo prazo. Okay? Aí esse aqui seria para consumo e aí ele vai aplicar aí algum título de curto prazo que rende essa maravilha toda aqui. Tá? Enfim, e aí ele vai obter, além disso tudo, ele consegue tirar mais 750 reais. Enfim, se o mundo fosse assim, como é no exemplo aí do livro, aí, essa maravilha ele obteria ainda, mesmo sobre essa parcela do consumo, 750 reais, tá, gente? Bom, gente, existem contas remuneradas, por exemplo, existe a poupança, que são M1 e você não tem compromisso, você pode deixar ali parado e fazer essa distribuição. Mas não vai render isso tudo, tá, gente? É só isso que eu acho que o livro exagera, tá? E aí vocês pensem nisso, tá? Você converse aí com o pai de vocês, por exemplo, ou algum de vocês que já tem aí no banco alguma conta remunerada, né? Ou mesmo já aplica na poupança. Vocês vão ver que esse rendimento aqui está um pouco exagerado, né? Mas enfim, é possível você sim, quando o banco de fato há um efeito, mesmo que seja pequena ali a remuneração, há um efeito de que a partir do momento que o banco te oferece uma conta remunerada, que te estimule a fazer poupança, a poupança é um pouco complicado, tem que ficar os 30 dias, né? Mas quando vamos pensar na conta remunerada, né? Quando o banco te oferece uma conta remunerada, mesmo que o efeito seja pequeno, há um efeito, né? Não é desprezível, não é aqui para a gente desprezar totalmente também o raciocínio do bom-mal. Há um efeito, até porque a taxa de juros não é muito grande, mas você passa assim,
né, nada, né, eu vou estar ganhando alguma coisinha, né? Então, vou aproveitar. Então, vou maneirar mais, distribuir mais o meu consumo ao longo do mês, porque aí fica um maior volume de dinheiro ali na conta corrente, que vai imediatamente para essa conta remunerada e rende um jurozinho, mesmo que pequeno, mas pelo menos eu não tô perdendo dinheiro e talvez esse jurozinho ali consegue cobrir a inflação. E aí entra naquele raciocínio de que eu estou conseguindo também reservar, né, manter o valor do meu dinheiro ao longo do tempo, né? Então é um efeitozinho sim. O que a gente não pode é achar que isso aqui enfim, é uma teoria revolucionária, né? Tá, gente? Então não exagerem nisso. Então, para mostrar isso, aí o Baumol disse que aí o agente procura distribuir melhor, então, tá vendo? Ele vai distribuir agora, por exemplo, em 3 lotes, então não vai sair consumindo, né, no dia 1 e no dia 15 o seu dinheiro, mas ele vai distribuir no dia 1º, 10 e 20 do mês aí o seu consumo, né? E aí quanto que ele vai ganhar? Vocês vão ver que isso vai fazer com que ele, né, 2/3 iniciais do seu dinheiro fiquem aplicado por 1/3 do tempo, que ele não vai ficar os 30 dias, vai ficar 10 dias. Então, na verdade, ele tirou 33 mil, consumiu, sobrou 2/3 da sua renda, que ficou aplicado do dia 1 até o dia 10. Então, 1/3 do mês. Então, divide aqui o 3% por 3, vai dar 1%. Então, 2/3 da renda rendeu 1%. Depois ele tira mais 1/3 da renda, vai sobrar só 1/3 da renda, que vai ficar do dia 10 ao dia 20. Então, 1/3 da renda vai render de novo 1/3 do mês, tá? Porque são 10 dias, 1/3 do mês, que vai dar 1% também. Então, ele vai ficar 2/3 da renda vezes 1%, 1/3 da renda vezes 1%. Isso aqui vai dar aproximadamente, aí, em números redondos, R$ 1.000. Então, ele ganhou mais do que antes, do que os 750, ok? Então, quanto melhor ele distribui o seu consumo ao longo do mês, ok? Supondo essa teoria aí da conta remunerada, que vai render isso tudo aí, e mesmo que rende pouco, né? Os números aqui serão menores, mas ele vai ter um rendimento melhor do que sair consumindo tudo. Então, o que eu disse não é um efeito desprezível, é um efeito de educação financeira, que é bacana, ajuda as pessoas e no agregado isso ajuda a sociedade, tá? Tem um efeitozinho legal, sim. Você vai acabar tendo um consumo melhor, mais saudável, mais racional, realmente ao longo do tempo, se o banco te oferecer lá uma conta remunerada, mesmo que seja um juros baixos como é no Brasil, tá, gente? Ok, gente? Então, na verdade, então a gente para por aqui. E aí, a próxima aula, a gente vai para a abordagem do Friedman, que acabou aparecendo aqui. Mas aí essa aula foi bem rápida mesmo, só sobre o modelo do Baumol e essa questão aí que vocês podem ver aí dentro do curso. Tem professores que fazem aí mini curso sobre isso. E é bem interessante essa questão da educação financeira, ok? Mas, assim, não é nada revolucionário e tomar cuidado com esse rendimento aqui que está um pouco extrapolado, tá, gente? Então, forte abraço a todos aí e até a próxima.